Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar desse livro aqui, que na verdade, quando você olha para ele, você fala, deve ser muito superficial, né? Mas não, gente. Livro de profundidade, com menos de 200 páginas, 187 páginas. A gente vai falar de Um Vasto Mar de Sargassos, o livro que conta a história da louca do sótão de Jane Eyre. Gente, esse livro quem me indicou foi a Andressa. A Andressa, ela apareceu do nada aqui no canal em um vídeo da Jane Eyre, do projeto Irmãs Brontë. A Jane Eyre foi o único vídeo que eu fiz como leitura compartilhada. Na verdade são 3 vídeos e em um desses vídeos ela comentou que eu deveria ler esse livro aqui, que ele foi escrito com base em uma das personagens da Jane Eyre. Então, gente, aviso já, apesar de já estar escrito ali no vídeo e na descrição, que se você ainda não leu Jane Eyre, talvez seja melhor, não que tenha spoiler aqui, mas não, é melhor você não ler esse livro se você não leu Jane Eyre, a não ser que você nunca queira ler Jane Eyre e queira ver uma visão diferente, porque ele é bem diferente, gente. É o tipo de leitura que foi meio que inédita para mim. Apesar de ser um livro que foi inspirado em uma obra, né, de grande importância, a escrita é diferente, a ambientação é diferente, é tudo muito diferente. Esse é um livro à parte. A autora simplesmente destacou uma personagem dessa obra das Irmãs Brontë e escreveu uma história para ela. Só que essa história aqui, ela vai desconstruir todo o discurso da Charlotte Brontë em Jane Eyre. Enquanto em Jane Eyre, Charlotte Brontë dá voz aos ingleses, né, aos personagens ingleses, e enquanto os ingleses naquela época eram os colonizadores, vamos dizer assim, aqui ela vai dar voz aos colonizados. Então, a Jane Rhys, né, que na verdade é um pseudônimo, ela é uma escritora da ilha de Dominica, uma ilha caribenha, e ela vai contar um pouco nessa história sobre o período pós-colonial. Então, a protagonista do livro, que é a louca do sótão, né, que é citada muito pouco no romance de Jane Eyre, a gente mal sabe de onde ela veio, só sabe que o Sr. Rochester casou com ela e depois ela ficou louca e foi trancafiada naquele quarto. Aqui ela vai contar a história dessa personagem, então, desde criança, cujo nome original é Antoinette, né? Depois ela conta aqui que o próprio Sr. Rochester rebatizou-a de Bertha Antoinette Mason, né, que seria o nome de solteira dela. Aqui então ele vai contar desde criança. A Antoinette, ela é de uma família branca que tinha escravos negros. E nesse período pós-colonial, com os escravos libertos, os brancos sofreram muitas agressões, inclusive casas incendiadas, expulsões, agressões físicas e psicológicas. Então a infância dela vai se passar nisso, nesse trauma, nesse drama pós-colonial. A mãe da Antoinette, ela perde o marido e ela acaba se casando novamente. Existe uma ruptura familiar muito grande aí, e a mãe dela acaba ficando louca e morre, tá? Isso é bem no começo do livro. Depois, então, ele vai passar a contar toda a história da Antoinette até o casamento com o Sr. Rochester e, inclusive, a ida para a mansão, tá? Então, assim, eu não posso falar muito da história porque o livro não tem nem 200 páginas, gente. Eu só posso dizer que, primeiro, aspectos, contexto histórico, tá? Eu não vou falar muito desse contexto histórico pós-colonial, principalmente nessa ilha caribenha, porque eu não consegui pesquisar sobre o assunto, mas eu posso dizer que o livro fala muito sobre essa ambientação aí, e vai realmente
incorporar isso na personagem, tá? Inclusive esse livro, que é de 1966, ele hoje é estudado por críticos teóricos da literatura e inclusive em matérias de literatura inglesa nas universidades da Inglaterra, por conta do teor pós-colonial e posso dizer um pouco feminista também, porque essa personagem aqui, ela é de uma força que vocês não têm noção. Por isso que eu disse que a autora veio desconstruir um pouco o discurso da Jane Eyre, porque enquanto a gente tem lá a Jane Eyre, aquela personagem, aquela inglesa tímida, toda cheia de modos e tal, a gente vai conhecer aqui uma louca do sótão que tem uma origem sofrida e que tem uma garra, uma vontade de viver, uma vontade de amar. E eu confesso, gente, que até me arrepia, mas depois que eu li esse livro, eu acabei tendo até um outro olhar. A Andressa me falou isso no comentário e agora estou assinando embaixo. Andressa, eu comecei a ver Jane Eyre sob um outro olhar. E é muito legal isso, gente. Não que eu não, né, agora eu vou desprezar a obra da Brontë. Não, gente, não é nada disso. Eu achei um complemento maravilhoso. Você conhecer um outro lado de uma personagem que pouco aparece no livro e que vai mostrar pra gente o lado oposto, né, dessa voz dos personagens que a Brontë deu no Jane Eyre. Então, assim, achei muito legal, achei muito justo esse livro ser estudado lá e achei um pouco injusto ele não ser muito divulgado, porque pra mim, assim, foi uma leitura que inclusive comprovou que ultimamente eu não ando com vibe para livros muito extensos e calhamaços, exceto Dickens, né, que eu tenho me encorajado, mas, gente, me parece que a autora levou 20 anos para escrever esse livro. E me parece também, não tenho certeza, mas eu li em algum lugar que tem um pouco de caráter biográfico dela. Então eu fiquei pensando, né, realmente, um livro para ser bom, ele não precisa ser grosso, gente, ele não precisa ser extenso. Isso aqui para mim foi maravilhoso e eu recomendo principalmente para quem gosta do romance da Jane Eyre, para quem tem curiosidade de tentar montar um cenário mais complexo daquela história, e também para quem gosta de contextos históricos, porque ele vai contar muito pra gente dessa realidade pós-colonial nessa ilha caribenha. E aí tem um pouco aqui no prefácio do livro, também aqui atrás, que a autora conta que ela levou 20 anos para escrever esse livro porque ela estava esperando aquele clique que pudesse realmente dar a ligação entre a sua protagonista e a personagem da Brontë. E aí ela conta que ela escreveu um poema meio que dedicado ou inspirado no Sr. Rochester. E foi com esse poema que ela realmente criou essa ligação. E isso a gente vai ver então no final do livro. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte a gente só tem a voz da Antoinette, vai conhecer as origens dela, então todo esse contexto histórico. Na segunda parte a autora intercala, dando voz ao Sr. Rochester e Antoinette, então a gente vai ter aí vozes alternadas. E na terceira parte vai ser realmente o desfecho, aquela parte da história que a gente já conhece pelo romance da Charlotte Brontë. E é nessa parte então que a gente vai entender o que ela está explicando aqui. Qual foi esse clique, essa motivação que ela deu para conseguir ligar toda a origem da personagem com as consequências que a gente sabe que existem lá no livro da Jane Eyre. Então, gente, recomendado. Para quem ainda quer ler Jane Eyre, guarda esse livro para depois, anota aí, deixa na lista, porque tenho certeza que você vai gostar. Para quem não tem interesse em ler Jane Eyre, pode ler tranquilo, é um romance fechado. Você vai ter aqui uma protagonista mulher bem diferente da Jane Eyre, né? Toda submissa, toda meiga. Aqui você vai ter uma mulher forte, uma mulher sofrida, uma mulher guerreira. Então, assim, a temática também, esse contexto histórico, a autora conseguiu colocar todo esse contexto histórico de uma maneira bem poética, bem tocante, então vale muito a pena. Eu queria recomendar, apesar de ser um livro pouco conhecido, né, mas lembrem que é o foco dos meus vídeos aqui. Então, Vasto Mar de Sargassos, da Jane Rhys, recomendadíssimo, gente, bota na lista aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!